Boa noite a todo mundo, boa noite a todos. Vou começar aí com o doutor Pedro, pode começar, doutor. Tá ótimo, pessoal entrando. Tem mais um pessoal aqui que eu estou admitindo. Então vamos lá, já temos quase 200 pessoas aí na sala. Tudo bem, pessoal? É uma honra estar abrindo, inaugurando esse congresso da Escola Superior da Advocacia Pública, da APROMAT, Associação de Procuradores do Estado de Mato Grosso. E eu falo em nome do Centro de Estudos da PGE, daqui de Mato Grosso. E é uma honra grande. Eu venho fazer pequenas dicas introdutórias aí, técnicas. Pessoal, vocês estão impossibilitados de abrir o microfone, mas a câmera ela é liberada. Cuidado com a câmera, todo mundo. As perguntas podem ser colocadas no chat. Eventualmente, mais para frente, a gente vai fazer um filtro se houver um excesso de perguntas e depois a gente vai designar ao Dr. Marçal, que já se encontra com a gente aí na sala. E lembrando, pessoal, que todos aqueles e-mails e dados constantes lá do link do Simpla para inscrição, eles fazem referência ao horário de Brasília. Embora aqui Cuiabá seja 1 hora menos em relação a Brasília, atenção, muitos colegas daqui de Cuiabá acharam que era 7h30 de Cuiabá, mas não, é 7h30 de Brasília, 6h30 da noite em Cuiabá. E um último aviso, está relacionado ao encontro de amanhã. Excepcionalmente, o nosso encontro amanhã ele vai começar às 10 horas de Brasília e 9 horas de Cuiabá, da manhã. 10 horas de Brasília da manhã, 10 horas da manhã de Brasília e 9 horas de Cuiabá amanhã, excepcionalmente. Os outros dias do nosso encontro aqui, os encontros vão se dar normalmente com as 7h30 da noite de Brasília e 6h30 da noite de Cuiabá. Tá bom? Eu vou fazer a gestão aqui do pessoal dúvidas no chat e, dito isso, eu passo a palavra para a colega, a doutora Juliana Andrade, que é nossa representante da Escola Superior da Advocacia Pública do Estado de Mato Grosso. Juliana, obrigado. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme receber todos vocês aqui, ainda que virtualmente. Esse evento que é realizado, como o Pedro falou, pela Escola Superior da Advocacia Pública de Mato Grosso, da Promat-MT, em conjunto com o Centro de Estudos da PGE. Eu quero agradecer ao professor Marçal por ter gentilmente aceitado o nosso convite de estar aqui presente hoje, abrindo esse curso, que trata sobre a nova lei de licitações e contratos na perspectiva da advocacia pública. O doutor Marçal dispensa apresentações, é uma das maiores referências em matéria de licitações e contratos, mas em cumprimento ao protocolo, eu vou destacar que ele é mestre e doutor em Direito Público pela PUC de São Paulo, advogado, árbitro, parecerista e professor do IDP. O professor hoje vai tratar do tema vigência e regime de transição, aplicabilidade concomitante e ultratividade da Lei 8666/93. Bom, qualquer inovação legislativa, quando ela ingressa no ordenamento jurídico, ela gera expectativas e frustrações, e não foi diferente com a Lei 14.133. Nós temos aí uma parte dos juristas que critica o novo diploma e que fala que nós perdemos a oportunidade de modernizar o sistema de contratações da administração pública, que a nossa nova lei se limitou a consolidar entendimentos e legislação. E já há uma outra parte dos juristas que veem isso de uma maneira positiva e que entendem que essa consolidação de leis, de atos normativos e de jurisprudências, ela acaba aumentando a segurança jurídica dos atores envolvidos no processo de licitação e contratos. E quando a gente fala de segurança jurídica, para quem lida com licitação e contratos, não é pouca coisa, porque sabemos que quem trata desse tema vive o que atualmente até se fala de direito administrativo do medo. Acho que um assunto que até posso falar com um pouco de conhecimento de causa, porque atualmente estou lotada aqui na área de licitações e contratos. E agora, se essa lei ela pretendia trazer segurança jurídica, ainda é recente dizer se ela conseguiu alcançar esse objetivo, que nesse pouco tempo de vigência que ela tem, ela já teve veto, derrubada de veto,
e essa aplicação concomitante dos dois regimes, do regime antigo e do regime novo, vai ser algo que com certeza aí vai trazer discussões nos próximos 2 anos. Então, aí ninguém melhor que o Dr. Marçal para nos ajudar nessa tarefa de tentar entender esse novo diploma. O curso hoje foi um sucesso absoluto de público, nós tivemos 1.000 inscritos de diferentes partes do Brasil, temos aqui hoje conosco procuradores estaduais, procuradores municipais, membros da AGU, da magistratura estadual, servidores de diferentes esferas, a advocacia privada também. Destaco a presença aqui do professor Davison Barcelos, que nos surpreendeu com a sua presença aqui, senão a gente soubesse que o professor ia estar aqui, a gente chamava ele para falar também. Eu agradeço a presença de todos vocês, e eu aproveito o ensejo para divulgar o 2º Seminário da Advocacia Pública de Mato Grosso, que é um evento também organizado por essa escola em conjunto com o Centro de Estudos da PGMT, que vai ocorrer no dia 19 de julho a 4 de agosto, contando também com grandes nomes da advocacia do direito público, doutora Flávia Piovesan, doutor Luiz Guilherme Marinoni, doutora Ana Paula de Barcelos, apenas alguns dos nomes para citar. As inscrições foram abertas hoje pelo Simpla e estão todos convidados. E, por fim, eu gostaria ainda de confidenciar que a minha gestão aqui na escola, ela iniciou agora em abril deste ano, quase que ao mesmo tempo que a vigência da nova lei de licitações e contratos, com a diferença que a minha não começou no dia da mentira, mas assim que eu ingressei, eu confidenciei a alguns colegas que eu tinha uma vontade de trazer o professor Marçal em algum dos nossos cursos. Então, é uma imensa satisfação pessoal e para a escola também que a gente tenha conseguido realizar isso já nesse primeiro grande evento da minha gestão. Eu sei que vocês não vieram aqui para me ouvir, com vocês, o Dr. Marçal Justem Filho. Muito bem, é uma satisfação participar do evento. Eu saúdo a todos, saúdo os organizadores do evento, agradeço a gentileza da Juliana, tanto na apresentação como nos demais contactos que tivemos anteriormente, e na sua pessoa eu saúdo todos os demais integrantes de órgãos que de algum modo colaboraram para viabilizar esse empreendimento, que tem uma relevância significativa, precisamente porque a Lei 14.133 precisa ser objeto de análise e de discussão. Antes de iniciar a minha exposição, eu faço um destaque que é impossível fazer uma avaliação da Lei 14.133 nesse momento exato. Eu, em diversas manifestações anteriores, eu apontei a minha discordância com o conceito, com a sistemática adotada, etc. Eu escrevi contra o projeto em si. Uma vez aprovado o projeto, não nos cabe continuar resistindo a isto de um modo conservador, nos cabe colaborar para produzir a melhor lei possível. O que significa isto? Significa que nenhuma lei é só a lei. A lei é o texto legislativo e o conjunto de interpretações desenvolvidas a propósito deste texto legislativo. E, portanto, esse texto legislativo pode vir a ser um marco revolucionário na administração pública brasileira, mas isso depende de todos nós. Depende de todos nós, agentes públicos e privados, que atuamos no setor de licitação e contratação administrativa. Portanto, nenhum de nós pode virar as costas à lei e dizer que pelo menos que atuamos nesse setor, e dizer, não, essa lei é muito ruim e eu não quero saber dela. Não, isto é a omissão que permite o desastre. E nós, portanto, temos uma responsabilidade de implementar um projeto que seja compatível com a Constituição e que possibilite a transformação de um texto legislativo abstrato numa realidade concreta positiva. Eu vou fazer uma exposição especificamente sobre o tema e vou, portanto, tentar fornecer algum tipo de substrato para uma avaliação dessa temática, que não é uma temática simples. Eu suponho que eu esteja compartilhando a minha tela. Se eu não estiver, vocês me advirtam. Bom,
A temática começa com uma abordagem sobre vigência e eficácia da Lei 14.133, e nós temos que começar diferenciando os conceitos de vigência e de eficácia, que são conceitos distintos, muito embora próximos, e que, de todo modo, são algo indispensável, porque, inquestionavelmente, a Lei 14.133 está em vigor, ela tem vigência. No entanto, a eficácia dessa lei é uma questão problemática. A vigência, basicamente, consiste na integração de uma norma no ordenamento jurídico, tomando em vista, basicamente, os planos de existência e validade. A norma, por que existente, por que válida e por que integrada ao ordenamento jurídico, ela produz um conjunto de efeitos que são inerentes, são efeitos estáticos, por assim dizer, que são inerentes à integração dentro do ordenamento jurídico. E, portanto, uma norma vigente significa dizer que ela é uma norma jurídica. Para os que têm formação um pouco mais antiga, vão lembrar que Hans Kelsen, um dos maiores juristas do século XX, observava que os conceitos de vigência e de validade eram sinônimos, para ele dizer que tudo que era vigente era válido, e tudo que era válido era vigente, e o que não fosse válido não era vigente, e o que não fosse vigente não era válido. Esse era um enfoque que normalmente não é aceito pela maior parte dos doutrinadores, que dizem, olha, a validade é um pressuposto da vigência. Para que a norma seja vigente, ela deve ser válida, e a validade é resultante da compatibilidade da norma com o ordenamento jurídico. A vigência é uma manifestação formal da ordem jurídica, reconhecendo que esta norma está integrada ao próprio sistema. A eficácia é a existência de atributos que são intrínsecos e extrínsecos a um dispositivo legal e que permitem aplicabilidade na vida real. Ou seja, um fato de uma norma existir, ser válida e ser vigente, não significa que ela seja aplicável. Pode não ser aplicável, e essa ausência de aplicabilidade, de eficácia, pode decorrer de uma série de fatores. Pode ser uma questão inerente à própria estrutura legal, pela ausência de algum elemento indispensável à produção de efeitos efetivos, de efeitos na dinâmica da disciplina da existência da vida jurídica. E, portanto, eu posso imaginar um dispositivo, e o tema da eficácia, da aplicabilidade, normalmente foi tratado, antes de tudo, no plano constitucional. Eu posso compreender uma série de disposições constitucionais que são vigentes, são válidas, são existentes, mas que não são eficazes. Um dos temas, por exemplo, objeto de análise nos últimos dias, que tem sido objeto de grande discussão, no Supremo Tribunal Federal, é a previsão da instituição de um imposto sobre grandes fortunas, por exemplo. Isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal mediante uma provocação à exigência de adoção de medidas que tornem aplicável a previsão constitucional de imposto sobre grandes fortunas, que depende de uma lei complementar que não foi editada. Portanto, eu tenho uma norma constitucional que é vigente, que é válida, que é aquela que prevê a tributação das grandes fortunas. Mas esta norma não é aplicável pela ausência de um elemento normativo específico, que é a existência de uma lei complementar. O mesmo tema foi levantado muito antes em relação à questão do direito de greve do servidor público, em que se questionava a previsão da Constituição atinente ao direito de greve do servidor público, que não era aplicado em virtude da ausência de disciplina legal, até o ponto em que, por imposição do próprio Supremo Tribunal Federal, se reconheceu uma omissão inconstitucional do Congresso com uma solução dada diretamente por meio de um mandado de injunção. Portanto, o conceito de vigência e o conceito de eficácia são distintos, e eu me permito começar um curso com a referência a isso, porque é uma distinção óbvia, mas que é indispensável para nós compreendermos que a Lei 14.133 está plenamente vigente, mas ela não está totalmente eficaz.
Bom, a Lei 14.133 entrou em vigor no dia 2 de abril de 2021. Ela foi sancionada no dia 1º de abril e ela entrou em vigor no primeiro dia subsequente. Houve diversos dispositivos que foram vetados. O veto não afetou a vigência dos dispositivos não vetados. Esta é uma sistemática constitucional. E os dispositivos que foram vetados foram objeto de apreciação pelo Congresso Nacional, que rejeitou o veto quanto a 5 dispositivos, basicamente, os quais, em virtude da rejeição ao veto, passaram a ser vigentes dentro do sistema jurídico brasileiro. No entanto, existem eventuais limitações à aplicabilidade e eficácia da Lei 14.133, e esse é um tema que tem sido permanente da discussão de todos nós. Eu tenho tratado desse tema, eu tenho acesso ao Instagram, eu tenho um Instagram que é Marcal Justen. Nesse Instagram eu tenho feito vários vídeos sobre o assunto e tenho trazido diferentes questões sobre isso e cheguei a escrever também no meu livro de comentários à Lei 14.133. Bom, qual é a problemática específica, diferenciada e complexa da questão da eficácia? Antes de tudo, a Lei 14.133 estabeleceu uma solução que eu diria que é sem precedentes na história legislativa brasileira. Talvez alguma coisa tenha sido semelhante na hipótese do pregão, mas, mesmo assim, uma sistemática tão radical não existiu antes do Brasil, consistente na vigência concomitante de uma lei nova e das leis antigas que se destinavam a ser revogadas. Todos nós sabemos que a temática de licitações e contratações administrativas encontrava-se disciplinada basicamente pela Lei 8666 de 1993. Além disso, havia a Lei do Pregão e a Lei do RDC. Esses diplomas destinam-se a ser substituídos pela Lei 14.133. Em princípio, a complexidade da Lei 14.133, a dificuldade na operacionalização das soluções, indicava a inviabilidade de uma ruptura radical. Ou seja, seria inviável, praticamente, que a lei nova estabelecesse o seguinte: ficam revogadas, a partir de hoje, as leis 8666, 10.520 e 12.462, e que, a partir de amanhã, passa a ser aplicável a Lei 14.133. Essa ruptura ela é impossível quando eu tenho uma sistemática muito complexa de aplicação. A solução conservadora, tradicional do nosso direito, é o estabelecimento de uma vacatio legis prolongada. Ou seja, a previsão de que a vigência da lei somente acontecerá depois de decorrido um certo prazo. Ou seja, a sua integração efetiva no ordenamento jurídico depende de um certo prazo. Isso é, por exemplo, o que aconteceu com o Código de Processo Civil. O artigo 1045 do Código de Processo Civil estabeleceu: esse código entra em vigor após decorrido 1 ano da data da sua publicação. Essa é a solução clássica. No entanto, não foi isso que fez o legislador da Lei 14.133. Ele estabeleceu uma opção legislativa de coexistência dos dois regimes licitatórios, o novo e o antigo. Ele determinou a vigência imediata da Lei 14.133. Artigo 194. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ponto. Se envolvesse só isto, eu teria, em virtude do postulado de que a lei nova revoga a anterior, quando disciplina integralmente a mesma matéria, eu teria a solução de que as leis antigas teriam sido revogadas. Mas a lei expressamente adotou uma outra solução. Ela manteve em vigência as leis anteriores por 2 anos, dizendo: revogam-se a Lei 8666, 10.520 e os artigos da Lei 12.462 que tratam do RDC, após decorridos 2 anos da publicação desta lei. Ou seja, ao invés de dizer, durante 2 anos, somente será aplicável o regime, até então, vigente,
e somente entrará em vigor a Lei 14.133 daqui 2 anos. Não foi isso que a lei fez. Ela diz, não, entra em vigor já. Mas não se revogam as leis anteriores. Vai haver a coexistência da Lei 14.133 e das leis anteriores. No entanto, ela foi mais longe. O artigo 191 diz, até o decurso do prazo de que trata o inciso 2º, ou seja, 2 anos, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo com essa lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso. E a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso do instrumento de contratação indireta, vedada a aplicação combinada desses dispositivos. Ou seja, se estabeleceu uma competência discricionária para a autoridade administrativa escolher se ela adotaria o regime novo ou o regime antigo. Essa competência discricionária, em princípio, é muito ampla. A administração pública pode escolher, num caso, usar a lei nova, no outro caso, usar a lei antiga, usar a lei antiga em vários casos, depois usar a lei nova, usar a lei nova em vários casos, depois usar a lei antiga. Não existe limitação a isto, a não ser a vedação, a aplicação combinada, a criação de um terceiro regime misto, em que se aplique metade de uma lei e metade da outra. Ou seja, ou se aplica a lei 8666 integralmente, ressalvados os dispositivos que tiveram a sua vigência retirada desde logo, que são aqueles da natureza penal. Ou se aplica a lei 8666 integralmente, ou se aplica a lei 14.133 integralmente. Mas você escolhe qual das duas você vai aplicar. De acordo com o parágrafo único, o contrato decorrente será regido pela lei que tiver sido aplicada para fazer a licitação. Portanto, você também não pode fazer licitação com base numa lei e aplicar um contrato, as normas contratuais da outra lei. Em suma, as normas do contrato administrativo, que tem peculiaridades da Lei 14.133, serão aplicadas quando a licitação tiver observado a Lei 14.133. Quando você tiver feito uma licitação pela Lei 8666, você aplica as normas contratuais da Lei 8666. Eventualmente, nós vamos ter alguma alteração que a gente até vai ter de discutir, porque o tema não é assim tão claro. Por que foi feito isso? Eu tenho uma explicação, nenhum legislador explicou, mas é que a ausência de a ideia de uma vacatio legis mais longa geraria uma ausência de comprometimento da sociedade com a lei nova. Quando você diz assim, a lei nova de licitações entrará em vigor daqui 2 anos, todo mundo diz, daqui 2 anos? Daqui 2 anos eu já estou em outro departamento. Daqui 2 anos eu quisera Deus eu já ter ter sido já removido desse departamento que trata de licitações aqui. Não me interessa a lei nova. Qual é a lei que é aplicável? É 8666? Pronto. Eu só quero saber da lei 8666. Portanto, a ideia era evitar isso. Era fazer com que nós estivéssemos aqui, discutindo a Lei 14.133. Vamos começar a discutir já a Lei 14.133, de modo que se evite a clássica tomada de posição dos brasileiros, que é de dizer, se não está em vigor, não me interessa. Se não está em vigor, eu não me vou preocupar com isso. Pelo contrário, quando tiver faltando 2 meses para entrar em vigor, eu vou conseguir uma medida provisória para dizer que fica mais 2 anos para entrar em vigor. Que é a solução clássica que acontece no Brasil. Então, esta solução foi uma solução forçada, é uma solução que cria incerteza e insegurança, mas que nos obriga a começar a trabalhar com a Lei 14.133. Bom, antes de passar uma análise um pouco mais detalhada sobre o assunto, é indispensável fazer referência ao recente parecer da AGU, o parecer 002/2021, da Câmara Nacional de Licitações e Contratações, da CGU e da AGU. Esse parecer está disponível aí nesse endereço, é um dos endereços de internet, um link que você pode usar, tem vários outros, e que ele examinou, no âmbito da União,
as principais questões atinentes à eficácia da Lei 14.133. De modo genérico, portanto, a temática sobre a aplicabilidade imediata da Lei 14.133 foi objeto de um parecer bastante detalhado e bastante minucioso, que permite uma compreensão um pouco mais aprofundada de uma série de problemas e, de modo genérico, a gente tem que fazer só uma ressalva de que o enfoque toma em vista apenas o prisma da União. Ou seja, ele não enfrenta a problemática de normas gerais e de normas não gerais. Como vocês devem saber, esse é um tema básico em termos de licitação. A competência da União para legislar sobre licitações e contratações administrativas é limitada a normas gerais. O artigo 21, inciso 27 da Constituição, 22, inciso 27 da Constituição, prevê que a União é competente para legislar sobre normas gerais sobre licitação e contratação administrativa em todas as suas modalidades. E, portanto, a Lei 14.133, ela veicula normas gerais, mas não apenas normas gerais, ela veicula também normas não gerais. Qual é a relevância da distinção? As normas gerais são vinculantes para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. As normas não gerais são vinculantes apenas para a União. Portanto, quando o parecer examinou as normas da Lei 14.133, ela considerou que todas as normas da Lei 14.133 são vinculantes para a União. Elas são, sejam as gerais, sejam as não gerais. Mas não significa que todas as normas da Lei 14.133 sejam normas gerais. Essa é uma temática que já foi discutida a propósito da Lei 8.666, foi levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal em várias ocasiões, e o Supremo Tribunal Federal chegou a dizer que, em face da Lei 8.666, existiam dispositivos que eram normas não gerais, especialmente no artigo 17, e que cabia aos Estados legislar sobre aquele tema, independentemente do conteúdo da Lei 8.666. Existe já uma ADI que foi movida, já existe no Supremo Tribunal Federal, uma ação declaratória de inconstitucionalidade da Lei 14.133, sustentando que aquele dispositivo que determina que a advocacia pública deve defender os acusados, os agentes públicos acusados de prática de atos defeituosos, que esse dispositivo seria inconstitucional, ou pelo menos que ele seria uma norma não geral, cabendo a Estados, Distrito Federal e municípios dispor sobre o assunto. Ou seja, a disputa sobre normas gerais e normas especiais relativamente à Lei 14.133 já se iniciou. Já está no Supremo Tribunal Federal. E vai continuar sendo levada avante. Por quê? Porque nenhuma norma da Lei 14.133 vem acompanhada de um rótulo. Isso é uma norma geral, isso é uma norma não geral. A gente tem de descobrir caso a caso. Como não existe um conceito de norma geral, nem uma jurisprudência fixa, definida, isto é um problema. Eu faço essa primeira observação dentro do tema do parecer da AGU, porque o tema do parecer da AGU é exclusivamente sobre o enfoque da União, sem diferenciar normas gerais e normas não gerais, porque isso não interessa para a União. Qualquer norma da Lei 14.133 vincula a União. Para Estados, Distrito Federal e municípios, somente há vinculação relativamente às normas que sejam gerais. A orientação nesse parecer, que é um parecer bastante bem elaborado, é da ausência de aplicabilidade e de eficácia da maior parte dos dispositivos da Lei 14.133. De modo genérico, se entendeu que não havia aplicabilidade. E por quê? Eu tenho defendido o cabimento de diferenciar três grupos distintos de normas compreendidos no âmbito da Lei 14.133, tomando em vista o aspecto de eficácia, especificamente. Há dispositivos genéricos sobre atividade administrativa e sobre direito penal. Esses dispositivos são vigentes e aplicáveis. Ou seja, as normas de direito penal que eram contidas na Lei 8.666 foram revogadas.
a Lei 14.133 alterou o Código Penal e introduziu o tratamento, a repressão penal aos ilícitos reprováveis, dotados de reprovabilidade relevante, no âmbito do Código Penal. Passou a ser, portanto, matéria do Código Penal e está em vigor. Isto é inquestionável. Portanto, dispensar licitação, contratar diretamente em hipótese não prevista na lei, está disciplinado agora pela lei, pelas alterações introduzidas pela Lei 14.133, não se aplica mais à Lei 8.666. Mas existem também dispositivos da Lei 14.133 que são dispositivos pertinentes à atividade administrativa em geral, que são extremamente relevantes. Por exemplo, os dispositivos do artigo 7º e do artigo 11. O artigo 7º e o artigo 11 são dispositivos centrais para qualquer pessoa que queira entender a Lei 14.133. Você vai dizer, não li a lei ainda. O que eu faço? Comece lendo o artigo 7º e o artigo 11. Primeiro passo para entender a Lei 14.133 é ler o artigo 7º e o artigo 11. O artigo 7º estabelece algumas normas fundamentais sobre a organização da atividade administrativa, impondo, inclusive, a responsabilidade à alta administração de promover medidas destinadas à eficiência no sentido gerencial, a obter o melhor desempenho possível da administração pública. O artigo 11 estabelece a obrigatoriedade, especialmente no parágrafo único, a obrigatoriedade da criação de um ambiente de integridade em que seja inviável a prática de corrupção, mediante a adoção de mecanismos de controle interno que excluam a possibilidade de uma autoridade, de um agente público qualquer, praticar atos de corrupção, de descalabro, de ineficiência e assim por diante. A responsabilidade, dizem os dispositivos, é da alta administração. Eu tenho uma espécie de generalização para a administração pública de princípios que tinham sido impostos ao âmbito privado por meio da lei anticorrupção. Uma objetivação da responsabilidade dos sujeitos que têm atribuição decisória. Isto está em vigor. Isso não tem a ver com licitação só. Tem a ver com toda a atuação administrativa, com toda a organização do aparato administrativo. Existem diversos outros dispositivos no mesmo sentido, inclusive aqueles que ampliam significativamente a responsabilidade do advogado público. Porque o advogado público passa a ter uma função de controle que até então ele não tinha. O advogado público passa a ser um dos responsáveis pela fiscalização da regularidade de todos os atos praticados no âmbito de licitação, de contratação e de tudo. Segundo a lei, ele passa a integrar a segunda linha de defesa da integridade das contratações e da atividade administrativa. O que significa que a cegueira deliberada passou a ser reprimida. Quem trabalha com direito penal conhece a teoria da cegueira deliberada. A teoria da cegueira deliberada diz: é inviável alguém sustentar que não é responsável pela consumação de um crime, afirmando que não era sua atribuição verificar a prática do crime. Que não tinha percebido que, em última análise, o sujeito fechou os olhos, tapou os ouvidos e fechou a boca, tal como os famosos 3 macaquinhos. Não existe mais isto na administração pública, a partir da Lei 14.133. Se você viu algo distinto, algo estranho, se você é um advogado público, você tem o dever de se manifestar, você tem o dever de comunicar isso. Obviamente, é um poder extremamente relevante a que é conjugada uma responsabilidade compatível. Ou seja, o advogado público vai ser responsabilizado
se porventura ele se omitir no desempenho deste poder jurídico. Ele é muito mais poderoso e é muito mais responsável. Essa situação, esses dispositivos, eu tenho insistido, eles estão em vigor. E não dependem da existência de uma licitação específica, de uma contratação específica para serem aplicados. Agora, existem efetivamente dispositivos específicos sobre licitações e contratações cuja aplicação depende de uma previsão da lei, que é uma previsão muito problemática. A lei previu, no artigo 174, a criação de um sítio eletrônico chamado Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse sítio eletrônico é um super, hiper, extraordinário sítio eletrônico. Eu brinco dizendo que, para operacionalizar esse sítio eletrônico, a gente vai precisar pedir emprestado dos Estados Unidos todos os computadores do Pentágono. Porque eu não sei como que ele vai funcionar no Brasil, para fazer tudo o que está previsto na lei. Por quê? Porque esse sítio vai conter todos os editais de licitação de todas as esferas federativas, todos os contratos administrativos de todas as esferas federativas, todos os termos aditivos. Ele vai ter uma plataforma para fazer licitação. Todas as licitações, em princípio, serão feitas por meio deste sítio eletrônico. Todos os cadastros, toda a documentação, tudo que tiver acompanhamento, fiscalização de contratações públicas, tudo isto vai estar dentro desse sítio eletrônico. E a lei diz, no artigo 54, que a publicidade dos editais será feita por meio de divulgação no Portal Nacional. Este é o caminho para fazer a publicidade. Você vai fazer uma licitação, tem de publicar o edital? Sim. Você tem de publicar no Portal Nacional de Contratações Públicas. É uma exigência clara. O artigo 54, parágrafo 1º, que já tinha sido vetado, teve o veto derrubado. Mas esse veto diz, sem prejuízo da exigência do caput do artigo, é possível fazer a publicidade por meio da imprensa oficial e jornais de grande circulação. Por outro lado, o artigo 94, diz que a execução, a eficácia de um contrato, depende da publicação do aviso da contratação, do sumário da contratação. E essa divulgação deve ser feita por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas. Portanto, você, eventualmente, vai fazer um contrato diretamente, por exemplo, sem licitação. Você não precisa publicar edital. Você faz diretamente o contrato. Só que você tem de executar o contrato. E para executar o contrato, é obrigatória a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas. Logo, você fez um contrato, você não consegue publicar no portal, você não consegue executar o contrato. Você não pode executar o contrato. Porque a condição indispensável para a vigência e eficácia do contrato em si é a publicação no portal. Por outro lado, existem, afinal, dispositivos genéricos e específicos que dependem de regulamentação. No corpo da lei, se vocês colocarem localizar, vocês pegam o texto da Lei 14.133 e põem lá, localizar. Regulamento. Tem mais de 40 exigências de regulamento, explícitas. Além disso, implicitamente, tem outras tantas. São quase 50 hipóteses de necessidade de regulamento. Isso reflete uma distinção fundamental entre a Lei 14.133 e a Lei 8.666. Por quê? Porque a Lei 8.666 era extremamente detalhista. Esse é um dos pontos que todo mundo criticava na Lei 8.666. A administração fica engessada, porque a lei previu tudo, a lei não deixa margem de autonomia para a administração, etc. e tal. O que fez a Lei 14.133? Dentre outras coisas, remeteu a disciplina a regulamento e ao edital.
E, portanto, a lei não tem uma disciplina explícita, por exemplo, sobre o procedimento de concorrência. O procedimento, a modalidade de licitação-concorrência, que não é mais a mesma, é o mesmo nome. Concorrência é uma expressão utilizada na Lei 14.133. Mas a concorrência da Lei 14.133 não é a mesma concorrência da Lei 8.666. A concorrência da Lei 8.666, ela tinha sua disciplina basicamente ali na própria lei. A Lei 14.133 estabelece algumas regras sobre a concorrência. E remete o resto a regulamento e ao edital. Portanto, para aplicar concretamente o pregão, a concorrência, o leilão, o diálogo competitivo, que é uma nova modalidade de licitação, tudo isso precisa de regulamento. E a gente não tem regulamento. Ou seja, voltando mais detalhadamente e minuciosamente ao que eu tinha começado a expor. Então, eu tenho a primeira questão prática. A aplicação das previsões da Lei 14.133 a licitações e contratações depende da publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, pelo artigo 154 e pelo artigo 94. Artigo 54, publicidade do edital. Artigo 94, divulgação do contrato realizado, que é uma condição de eficácia. Há uma ressalva explícita no artigo 176, por incrível que pareça. É uma questão meio surreal. A Lei 14.133 tem aplicabilidade imediata para municípios com até 20 mil habitantes. Ou seja, o município de São Paulo não pode aplicar. O município de Cuiabá não pode aplicar. Os estados não podem aplicar. Por quê? Porque o artigo 176 estabeleceu que os municípios com até 20 mil habitantes têm prazo de 6 anos para aderirem ao Portal Nacional de Contratações Públicas. Até lá, eles continuam usando as soluções que eles tinham. E, portanto, se você tiver num município de até 20 mil habitantes, você pode aplicar a Lei 14.133. Se você tiver num outro município, você não consegue aplicar. O que é meio assim, incompreensível para todos nós que imaginamos que um município com 20 mil habitantes não vai conseguir nunca ter expertise, ter gente, ter necessidade de aplicar a Lei 14.133, que é feita tomando em mente as grandes entidades administrativas, etc. e tal. Mas é uma mera circunstância. Bom, mas nós temos uma outra questão relacionada ao portal. Até que ponto a disciplina da publicidade de editais e de contratos é de competência da União? Ou seja, a União é dotada de atribuição para disciplinar como o Estado deve e pode divulgar os seus próprios atos? É possível que uma norma da União diga: o Diário Oficial do Estado é inútil. É proibido divulgar atos do Estado, do município, por meio do veículo que o Estado escolher? Parece-me claro que não. Por isso que eu disse que o parecer da AGU não se aplica eventualmente a certos temas, que ele não tratou disso. E esse é um tema em aberto. A minha opinião pessoal é que a exigência, a disciplina de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas não é vinculante para estados e municípios. Por quê? Isto, especialmente para estados. Porque esta é uma norma que é não geral. Existe um núcleo de autonomia federativa que é inerente à figura da federação, em última análise, que assegura ao Estado uma margem de autonomia para dizer como ele vai fazer publicação dos próprios atos, para escolher qual é o veículo de publicidade oficial dos seus atos. Logo, a meu ver, os estados têm autonomia para dispor sobre este mesmo tema, independentemente de eles adotarem a figura do Portal Nacional para fins adicionais. No entanto,
Esta é uma questão que é problemática. Eu não tenho aderido, eu defendo essa tese. Eu defendo que o Estado tem autonomia para isso. Mas eu não defendo a tese pura e simplesmente de que se aplica a lei anterior sobre esse aspecto. E que, como a lei anterior previa que os veículos oficiais de divulgação eram a imprensa oficial do Estado, do município, etc., então continua aplicando essa norma? Não, porque é vedado estabelecer um regime misto entre a Lei 14.133 e a Lei 8.666. Ou não se aplica a Lei 14.133, porque o Estado tem autonomia para isso, ou então se aplica. O que não é possível você dizer, não, eu vou resolver isso de acordo com a Lei 8.666. Eu tenho uma disputa que surgiu de um modo muito mais intenso imediatamente, que é o problema da contratação direta. E por quê? Porque o limite de valor para a contratação direta de dispensa foi substancialmente elevado pela Lei 14.133. A Lei 14.133 estabelece que os contratos na área de obras e serviços de engenharia de valor até R$100 mil não precisam de licitação e nos demais e compras e demais obras, e demais serviços, o valor é de R$50 mil. Especialmente no tocante a isso, existe uma ânsia de municípios e estados aplicarem a Lei 14.133. E por quê? Porque a Lei 8.666 tem um valor de 16 mil e pouco como limite para a contratação no âmbito de compras e serviços de outra natureza, 33 mil e pouco para obras e serviços de engenharia. Esse valor foi substancialmente elevado pela Lei 14.133. Então, as pessoas têm dito, mas então a gente aplica para a contratação direta a Lei 14.133. Como não precisa publicar edital, eu posso fazer a contratação sem a publicação no Portal Nacional. O único problema é que o artigo 94 diz que a eficácia do contrato depende da publicação no portal. E, portanto, qual é o resultado prático? Alguém pode dizer, eu não preciso publicar no edital, o edital numa hipótese de contratação direta, porque eu não tenho edital. No entanto, você precisa publicar o contrato. Se tiver de publicar o contrato, tem que ser no Portal Nacional, e, portanto, você não tem como fazer isso. A não ser que você diga, isso não é norma geral, eu posso, como Estado, editar uma norma específica sobre esse assunto, estabelecendo que, no meu âmbito, basta a publicação do extrato do contrato no veículo oficial de publicidade que é escolhido por mim como Estado. De todo modo, a alternativa mais conservadora é aguardar a operacionalização do Portal Nacional. Mas quando que vai surgir? Eu tive informações de que a qualquer instante pode sair a disciplina que operacionaliza o portal. Não é uma coisa inviável, uma operacionalização parcial do portal. Ou seja, para fazer plataforma de licitação, isso é uma coisa. Para fazer cadastro de toda a documentação de todas as empresas do Brasil, isso é outra coisa. Agora, para fazer publicação de edital e de extrato de contrato, é algo muito simples. E, portanto, assim que o governo federal editar um ato que está faltando, que é a nomeação do comitê gestor do Portal Nacional, logo em seguida é perfeitamente possível que saiam as medidas que deem operacionalidade ao Portal Nacional para esses fins básicos. E daí nós teremos a superação de uma disputa que pode ser objeto de judicialização. Qual é o problema prático? Eu vou fazer, achar que eu posso fazer uma licitação pela Lei 14.133, eu posso usar um outro meio que não seja o Portal Nacional. Então, você faz, daí o sujeito que perdeu a licitação entra em juízo, dizendo que foi violada a Lei 14.133. Daí ele tem um liminar. Daí para tudo. Ou então você faz. Daí o Tribunal de Contas vai dizer, olha, você
agiu mal, porque você tinha de ter esperado o Portal Nacional. É melhor se esperar o Portal Nacional. Por que você não esperou? Portanto, há uma margem de insegurança, tema fundamental em termos de licitação. Há uma margem de insegurança muito significativa que recomenda a não utilização para fins de licitação e de contratação da Lei 14.133. Não por acaso, alguns estados, por exemplo, o Estado do Paraná, a Procuradoria do Estado do Paraná, a Procuradoria-Geral, editou uma norma dizendo, olha, é recomendável não utilizar. Vamos esperar que estejam presentes todos os elementos necessários. Mas, uma vez editadas as normas necessárias à operacionalização do Portal Nacional de Contratações Públicas, nós teremos um outro problema, que é o problema da ausência de regulamentação, decorrente dessa temática do fenômeno da deslegalização. A expressão deslegalização tem sido difundida. O TCU tem um acordo interessantíssimo do começo do ano de janeiro, em que eles julgaram, basicamente, o ministro Benjamin Zimmer fez um voto muito interessante relacionado à compra das vacinas Pfizer, em que se tratava de discutir se o governo brasileiro podia assinar um contrato em que constasse uma cláusula de ausência de responsabilidade do vendedor pelos efeitos nocivos eventualmente decorrentes de uma vacina. E ele dizia, analisava o fenômeno, inclusive, da deslegalização como uma tendência no âmbito do direito brasileiro, em que a disciplina das condutas da administração não mais é feita preponderantemente e exaustivamente por meio de lei. A lei vai remeter, e este é um fenômeno que se verifica em todos os países do mundo, e também no Brasil, a lei remete ao regulamento, à disciplina do tema, a lei remete ao edital, à disciplina do tema. E a Lei 14.133 consagrou de um modo intenso a deslegalização. E isso significa a redução da intensidade da disciplina legal. Alguém pode dizer, não, mas isso viola o princípio da legalidade, que diz que a administração só pode fazer aquilo que está previsto na lei, etc. Na verdade, o que existe é um novo modo de interpretar o princípio da legalidade. O novo modo de interpretar o princípio da legalidade é que a lei pode estabelecer uma estrutura básica e remeter a disciplina específica das condutas a serem adotadas a um regulamento. O tema foi discutido a propósito da agência reguladora. O Supremo Tribunal Federal já disse que a agência reguladora é dotada de competência para inovar o ordenamento jurídico, etc. e tal. Então, a tendência é essa. Essa visão dos anos 1950 sobre o princípio da legalidade está ultrapassada. E nós temos, portanto, no caso da Lei 14.133, a remessa pela lei, a disciplina por meio de regulamento, edital e contrato. O que significa uma dificuldade significativa, porque muitos dispositivos terão de ser regulamentados. Muitos dispositivos não têm regulamento algum. Por exemplo, a figura do diálogo competitivo, modalidade de licitação que todo mundo fala. Não tem regulamento. Como é que você vai aplicar sem regulamento, sem saber quais são os pressupostos, como que você faz praticamente? A própria contratação integrada, que é praticada no âmbito do RDC. Nós temos, portanto, essa dificuldade. Essa dificuldade é incrementada por um problema, que é a existência de competência de regulamentos federais e de regulamentos locais. O tema é terrível, porque além de nós termos uma disputa sobre normas legais, gerais e não gerais, nós temos uma disputa sobre regulamentos gerais, cuja competência vai ser editada da União, e regulamentos locais cuja competência não é da União. Não estou entendendo. Eu dou um exemplo prático para quem trabalha com licitação. Pregão. Cabe à União editar normas gerais sobre pregão. Ela editou a Lei 10.520. E tem um regulamento federal de pregão presencial e um regulamento federal de pregão eletrônico. Diz lá no regulamento federal, no decreto federal, esse decreto veicula as normas regulamentares para a administração pública federal.
Portanto, estados e municípios que editem o seu regulamento de pregão. Agora, existem certos temas que são de competência privativa da União. E a União vai regulamentar só ela. Por exemplo, contratações internacionais. Quando que você pode estabelecer a hipótese de pagamento em moeda estrangeira? Quando você pode disciplinar as hipóteses de participação de licitantes estrangeiros que não estão sujeitos às mesmas regras que os licitantes nacionais? A competência da União. Não é competência regulamentar do Estado e do município. Isso nos dá uma demonstração de uma espécie de insanidade normativa pela multiplicidade de problemas práticos que vão surgir. Algumas pessoas têm defendido a tese da recepção dos regulamentos anteriores. Quer dizer, olha, tem vários temas que já foram objeto de regulamento sob a Lei 8666. Por exemplo, pregão. Por exemplo, registro de preços. A Lei 14.133 prevê a existência do registro de preços com regras distintas daquelas previstas na Lei 8666 e da Lei do RDC e estabelece a previsão de que o regulamento vai disciplinar o assunto. O que vários professores têm defendido? Aplica-se a tese constitucional da recepção pela Constituição nova ou pela lei nova do regulamento anterior. Daquilo que for compatível com a lei nova, o regulamento automaticamente passa a regulamentar a lei nova. Naquilo que não for compatível, é necessário um regulamento novo. A tese, doutrinariamente, é muito interessante, só que, em termos práticos, ela é infernal. Quem que tem competência para determinar a recepção do dispositivo? Quem que vai dizer isso é compatível com a lei nova e isso não é compatível com a lei nova? A comissão de contratação? O pregoeiro? Cada autoridade? Cada gestor vai dizer, não, eu acho que o decreto do pregão, que tinha sido editado para a Lei 10.520, se aplica nesse caso. Daí o outro vai dizer, não, peraí, tem um dispositivo tal da Lei 14.133 que é incompatível com isso. Ah, pois é, mas a gente aplica do mesmo jeito. Ou seja, a avaliação da compatibilidade do dispositivo regulamentar anterior com a lei nova é uma questão infernal. E, especialmente, porque é da inerência do regulamento uma dimensão detalhada da disciplina, que é compatível e conexa com cada dispositivo legal. Portanto, alternativa mais conservadora, aguardar a regulamentação dos dispositivos. Ou seja, vamos com calma, vamos estudar a lei, vamos identificar quais são os problemas, vamos aprender com a lei, vamos regulamentar a lei para aí nós aplicarmos. Síntese, portanto, eu estou chegando ao fim, eu tenho 50 minutos falando e eu estou chegando no fim. Pode ficar tranquilos, que a coisa não vai muito mais longe. Síntese quanto à questão da eficácia. Eu acho que existe a obrigatoriedade da aplicação sobre a atividade administrativa em geral, sobre normas de direito penal, e inclusive aquela atinente a processo administrativo. Existe pelo menos uma decisão do Poder Judiciário dizendo que as normas sobre recurso da Lei 14.133 são auto-aplicáveis e que se aplicam imediatamente, inclusive às licitações e aos contratos praticados sob a égide da legislação anterior. Eu acho que o dispositivo dos artigos 147 e 148, que são dispositivos centrais, vamos dizer, eu não li a Lei 14.133. O que eu faço? Como que eu começo? Eu disse, comece lendo o artigo 7º e o artigo 11. E depois o que eu faço? Leia os artigos 157 e 158. São revolucionários em relação a tudo aquilo que você sabia de licitação e de contratação. E esses dispositivos me parece que são auto-aplicáveis, inclusive para atos praticados anteriormente à vigência da Lei 14.133. Bom, no entanto, as demais normas sobre licitação e contratação, inclusive contratação direta, não são aplicáveis. Essa é a minha opinião. E é impossível a criação de um regime legal misto provisório
em que a gente faça uma espécie de gambiarra jurídica. Bom, mais um passo. Nós temos uma dificuldade hermenêutica significativa, ou seja, nós temos a necessidade de compreender uma nova lei, e essa necessidade usualmente é superada por uma tendência conservadora. A tendência conservadora é preservar a lei anterior mediante simplesmente a continuidade da interpretação que a gente dava. A gente diz, olha, eu vou aplicar a lei 14.133. No entanto, eu sempre entendi sobre esse assunto aquilo que a lei 8.666 dizia e eu vou continuar entendendo a mesma coisa. Em última análise, se produz uma espécie de continuidade da lei 14.130, da lei 8.666, mesmo que ela tenha sido substituída pela lei 14.133. Eu continuo aplicando a mesma lei. Eu continuo lendo aquilo que não está mais escrito na lei. E essa é uma questão que é uma tendência que todos nós temos. É verdade, no entanto, que existem alguns dispositivos que são idênticos e que dentro do sistema vão continuar sendo aplicados de um modo idêntico. Em conclusão, e estou terminando agora mesmo, de verdade, há uma necessidade da adaptação do operador às inovações legislativas. Ou seja, esse tipo de evento que a gente está fazendo é essencial. Discutir, ler a lei é essencial, especialmente porque todos nós estávamos de acordo com a inadequação da lei 8.666. Você dizer assim agora, não, mas a lei 8.666 era muito boa, é uma questão assim meio patética. Porque todo mundo dizia que a lei 8.666 era um horror. Agora você vai dizer, não, mas a lei 8.666 era muito boa. A lei 14.133 é um horror. Não, isso daí é ser do contra. É você dizer sempre, não, a lei é um horror. A lei 9 é um horror. A lei 9 é um horror. O que é um símbolo, um signo, uma demonstração de que você está velho. Aquelas pessoas dizem assim, não, antigamente é que era bom. Antigamente tudo era melhor. A lei 8.666 era boa, eu detestava a lei 8.666. Mas agora que ela deixou de vigorar, eu acho que ela era maravilhosa. Isso é meio masoquismo, digamos. Há um desafio muito grande para todos os operadores da área jurídica, que é enquadrar essa nova lei num contexto de conhecimento e de atuação geral dogmática. Inclusive, para tomar em mente o seguinte, contrato administrativo é um meio de produzir a realização, a concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição. A administração pública existe para promover os direitos fundamentais, o desenvolvimento do Brasil. E ela não existe para fazer licitação. Ou seja, a licitação é um meio. E você tem de compreender isso. O Tribunal de Contas tem de compreender, o Poder Judiciário, o Ministério Público, e todos nós temos de compreender a função instrumental da licitação. Licitação é um meio, que não é um fim em si mesmo. Quando você termina um pregão e diz assim, eu terminei o pregão, que maravilha. A pergunta não é se terminou o pregão. É a tua contratação é satisfatória, realiza a finalidade essencial da atividade administrativa, a Constituição. Você tem um contrato bom. Não, porque o preço é baixo. Sim. E daí? Preço baixo significa que o contrato é vantajoso? Claro que não. Eu sempre digo, tome um cafezinho na repartição para ver se comprar por preço baixo leva vantagem necessariamente à administração. Ou seja, a lei tem um conjunto de desafios para superar as práticas tradicionais no âmbito da burocracia administrativa brasileira. Ela é apta a fazer isso. Depende de nós conseguir produzir que isso se transforme em realidade. Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu estou aqui pensando como é que eu vou dormir hoje à noite depois do doutor dizer que agora a nossa responsabilidade enquanto advogados públicos vai ser mais acentuada. Vai ficar complicado para a gente. Enquanto o doutor estava fazendo a exposição, até comentaram aqui que a respeito da eficácia, né? Quando o doutor disse que
se deixássemos fizéssemos uma dilação de prazo para aplicação, 2 anos, aconteceria mais ou menos o que aconteceu com a lei das estatais, né? Aqui na PGMT a gente trabalha com as estatais e o prazo que eles tinham para regulamentar era 2 anos, e nós temos uma situação que hoje, esse prazo se esgotou em 2018, e até hoje nós temos estatais que não regulamentaram. Então, a gente tem uma situação muito complicada para aplicar essa lei, porque não temos os regulamentos. A lei remete ao regulamento e o regulamento não existe. E isso eu acho que é algo que corre um risco de acontecer também nessa lei, pelo que o doutor expôs, né? Considerando que ela também remete aos regulamentos. Aqui temos uma pergunta que foi enviada, se o doutor entende que as regras de dispensa de licitação já podem ser aplicadas pelos municípios. Não. Tem um monte de gente que diz que sim, eu acho que não. Por quê? Porque você não pode dar eficácia ao contrato. Você pode fazer a dispensa, pode, mas você não pode dar eficácia ao contrato, porque você tem a necessidade de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas como condição de eficácia. A não ser que você adote uma posição formal, eu sugeriria, dizendo que a exigência do artigo 94 é uma norma não geral. Lembre que isso leva a uma disputa sobre a competência dos municípios, porque a Constituição, no artigo 24, diz que quando a União tiver uma competência concorrente com os estados, ela edita normas gerais e os estados editam as normas especiais, mas ela não fala dos municípios. Ela não diz que os municípios têm competência própria para editar normas especiais, etc. É verdade que tem sido prevalente a ideia de que se aplicam aos municípios as regras de competência para editar normas do seu interesse próprio. Pode ser. Mas a minha única resposta para você é a seguinte: eu acho que não. Se você for de município ou quiser aplicar, eu sugiro que seja editada uma norma explícita dizendo que, para o município, as normas do artigo 54, 94 e 174 da Lei 14.133 não são normas gerais e que, portanto, para os fins do município, passa a ser órgão de imprensa veículo oficial para divulgação dos atos, a imprensa oficial municipal. Ponto. Sem fazer isso, é uma temeridade fazer uma contratação pura e simples, simplesmente pegar e aplicar a Lei 14.133, fazer contratação direta, até porque, lembre, que contratação direta que seja reputada como indevida é crime. E não apenas crime, mas a pena foi exacerbada. É quase mais sério fazer contratação direta em caso indevido do que lesão corporal. Você tem um tratamento extremamente sério, não dá para fazer mais transação, não dá para fazer dispensa de cumprimento de pena, o cara vai para a cadeia. Então, a punição, um dos dados da Lei 14.133 foi a exacerbação punitiva. Portanto, você fazer uma contratação direta num caso desses é um risco que, normalmente, eu, como advogado, recomendaria que você não assumisse. Professor, o Robert Caio Ribeiro parabenizou pela palestra e diz que o Estado da Paraíba publicou um decreto regulamentando a contratação direta em virtude do valor. Nesse caso, enquanto não houver o Portal Nacional de Compras Públicas, a publicação deverá ocorrer no Diário Oficial de Contas daquele Estado. O senhor, antes... O senhor acha uma medida temerária? Eu diria o seguinte, eu acho que é problemático você fazer isso por decreto. Você teria que fazer isso por lei. Porque a disciplina desse tema é uma disciplina a ser feita por lei. Portanto, é menos temerária do que você simplesmente aplicar a Lei 14.133 sem fazer nada. Agora, nesse caso, pelo menos quem for fazer a contratação, vai ter o decreto para dar respaldo a ele. Mas arrisca depois para frente
algum tribunal de contas ou alguém, uma ação civil pública, o Ministério Público, vira e diz, olha, como que um decreto pode fazer isso? O decreto não pode fazer isso. Você precisa de uma lei para disciplinar um tema desses. Esse é um tema disciplinável por lei. Portanto, não é propriamente uma medida tão temerária, mas é arriscado. Agora, se porventura o Estado de Paraíba impuser isso como determinação, se estabelecer, é obrigatório seguir a Lei 14.133, pode fazer por decreto? Pode. A autoridade superior que ditar esse decreto está sujeita a sérias sanções. Doutor, aqui no estado de Mato Grosso, você falou do Paraná, também foi editado pela Secretaria de Planejamento um decreto que recomendou a não aplicação da lei enquanto não regulamentada. Mas eu te pergunto se, aplicando esse entendimento de que o Portal Nacional se trataria de uma norma de competência federal, poderíamos, mesmo depois da regulamentação dele, deixar de aplicá-lo, por meio, se houvesse uma determinação legal estadual nesse sentido? Eu acho que é bem razoável. Eu acho que é uma solução bastante consistente. O tema vai acabar no Supremo Tribunal Federal, que vai dizer, olha, isso é norma geral, isso não é norma geral, e, portanto, até o Supremo decidir, eu acho que todas essas decisões serão válidas. E tem um outro detalhe que tem a ver com o artigo 147 e o artigo 158. O artigo 147 e o artigo 148 dão um novo tratamento para nulidade no âmbito da atividade administrativa e licitações, dizendo que, mesmo que haja nulidade insanável, quando os efeitos da pronúncia da invalidade forem mais nocivos do que a manutenção do contrato, por mais que o contrato seja inválido, defeituoso, etc., deve ser mantida a execução do contrato. E, portanto, se você tiver uma aparência, uma situação de cumprimento de algumas formalidades que permitam demonstrar que a contratação é vantajosa para o poder público, etc., e me parece que o próprio artigo 157 e o artigo 158 dão respaldo à manutenção dessa contratação. Outra pergunta aqui, doutor, foi se um regulamento estadual ou municipal poderia estabelecer que contratações diretas não poderão mais ser regidas pela Lei 866 antes do prazo de 1º de abril de 23. Perdoe-me, eu não entendi direito a pergunta, deixa eu voltar aqui. Não poderão mais ser regidas pela Lei 8666, ou seja, porque a partir da lei de 1º de abril não podem mesmo, ou seja, mesmo antes não poderiam ser regidas. Eu acho que esse regulamento pode, em tese, definir isso, ou seja, é possível, é possível. O grande problema é que, se não estiverem presentes os requisitos para aplicar a Lei 14.133, isso vai ficar num impasse, porque não tem requisito para aplicar a Lei 14.133 e tem um decreto dizendo que você não pode aplicar a Lei 8666. Qual lei que você vai aplicar daí? Então, ou seja, é possível fazer isso? Em tese é possível, só que você vai ficar num impasse daí. Então, é melhor você definir claramente uma sistemática, é melhor. Entre essa solução e a solução do Estado da Paraíba, eu prefiro a solução do Estado da Paraíba, que diz qual é o veículo oficial para publicidade. E, eventualmente, acrescenta. É vedado utilizar a Lei 8666/93. Eu tenho uma cautela com essas regras assim que são meio estranhas. Por que motivo que você vai proibir a aplicação da Lei 8666 relativamente a contratações diretas? É uma coisa... Bom, enfim, mas é uma outra questão. Estou perguntando também qual seria a sua opinião sobre o artigo 10, se seria inconstitucional. O artigo 10... É o motivo da ADI, né? Eu não acho que seja constitucional. Eu acho nem que seja uma norma não geral. Eu acho que se trata de uma regra atinente ao exercício da função pertinente à licitação e contratação e que envolve um interesse geral
de toda a estrutura de todos os entes federativos relacionados a uma garantia para o desempenho da função. E, portanto, não me parece que a previsão de que a estrutura de advocacia pública tenha o dever de defender os atos praticados por um gestor seja algo que envolva uma solução inconstitucional, nem uma solução que seria somente aplicável ao âmbito da União. Eu discordo disso. Eu acho que é uma questão essencial para a garantia de quem quer que vai exercer uma função dentro da estrutura administrativa do poder público. Se não tiver isso, é um problema muito sério, né? O advogado está olhando do ponto de vista do advogado, mas o sujeito que vai ser indicado como chefe de um departamento, um advogado, inclusive, daí, quando ele for demandado pelo Tribunal de Contas, ele vai ter de contratar um advogado com os recursos próprios dele? O grande problema é a prática, efetivamente, de atos claramente viciados. E esse é o problema desse dispositivo do artigo 20, do artigo 10. Você vê o diálogo competitivo como uma possibilidade de avanço ou apenas como mais uma modalidade que cairá em desuso? Eu acho que tem algum ceticismo com o diálogo competitivo por uma distinção fundamental, duas distinções fundamentais entre o ambiente da União Europeia, onde ele foi concebido, e o ambiente brasileiro. Uma das maiores autoridades sobre licitação da Europa, a professora Sue Arrowsmith, ela participou de um evento aqui no Brasil relacionado agora, recentemente, à adesão do Brasil ao chamado DPA, que é o Acordo Geral de Contratações, que é mantido pela Organização Mundial do Comércio e que envolve, o Brasil vai participar está participando desse DPA, desse Acordo Geral de Contratações. E daí ela veio falar do assunto, e daí, quando a gente começou a falar sobre licitação, ela disse o seguinte: há uma distinção fundamental entre licitação na Europa e licitação no Brasil, o que parece. A licitação na Europa não tem por objetivo combater a corrupção. A licitação na Europa é preocupada com a vantajosidade, porque o ambiente geral é suficiente para combater a corrupção. Você tem outros mecanismos. E no Brasil, uma das finalidades essenciais da licitação é combater a corrupção. Portanto, a modelagem, daí eu chego à segunda questão do diálogo competitivo. A modelagem do diálogo competitivo no Brasil tem pequenas distinções em relação à modelagem na Europa. E essas pequenas distinções, aparentemente, são essenciais, a meu ver. Por quê? Porque na Europa, a administração pública tem o poder de convidar os participantes para a licitação na modalidade do diálogo competitivo. Estabelecer limites ao número de participantes. Ela pode dizer, portanto, eu tenho aqui uma grande ponte para executar. É extremamente complexa. Eu não sei como fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou convidar os 3 maiores grupos europeus da área de engenharia para participar dessa disputa. E somente eles vão participar. Ou seja, eu tenho uma concentração de pessoas que são especializadas e que vão disputar efetivamente o objeto. Como que é no Brasil o diálogo competitivo? O edital estabelece os requisitos de participação e todos os que puderem participar vão participar. Você vai ter 50 empresas participando? 40 empresas? 20 empresas? 15 empresas? Todos aqueles que preencherem os requisitos podem participar. Como que você vai fazer um diálogo competitivo assim? Com empresas que você sabe que não são confiáveis. Só que elas preenchem os requisitos. Elas têm o papel, o documento, o carimbo. Não vai funcionar desse jeito. O único modo de funcionar um diálogo competitivo é a administração poder escolher quem vai participar. E ela escolher os grupos que são... a gente já teve uma hipótese semelhante? Já. Petrobras. Petrobras fazia assim. Ela escolhia quem ia participar. Deu no quê? Deu no que deu. As empresas que eram escolhidas fizeram um cartel e disputavam, estabeleciam entre si. Olha, você fica com isso, você fica com aquilo, eu vou fazer tal. Ou seja, tem como superar o problema de corrupção no Brasil
com essa situação é muito difícil. Portanto, a minha opinião é que o diálogo competitivo não vai funcionar. Lamentavelmente. Temos várias pessoas que encaminharam aqui, doutor, uma informação de que a cidade de Salvador vedou a aplicação da Lei 8666 a partir de setembro de 2021 para dispensas de licitação em razão de pequeno valor. E aí até encaminharam aqui o dispositivo. Estabeleceu que fica vedada a aplicação da Lei 8666 a partir de 1º de setembro de 2021. Meu Deus, quanto trabalho isso vai dar para os advogados, para os controladores, etc. e tal. Céus! Eu tive um questionamento aqui que me enviaram para mim também, e perguntando se o advogado público tem como atribuição proteger os interesses do ente, porque ele seria obrigado a defender um agente que, em tese, estaria sendo acusado de causar dano a este mesmo ente. Por um princípio constitucional que se chama presunção de inocência. Enquanto o Poder Judiciário não disser que o cara é culpado, ele é presumido inocente. E não cabe ao advogado condenar e julgar o sujeito antes do Poder Judiciário. Por isso. A gente já sai de um pressuposto de que o agente público está condenado. O cara foi acusado numa ação civil pública, foi acusado pelo Tribunal de Contas, disse assim, não, se ele foi acusado, então ele é culpado? O sujeito é inocente, em princípio. Por isso que eu disse, o grande problema desse dispositivo é o caso em que o sujeito é evidentemente culpado. Ou seja, você vai ter aí uma questão muito complicada, essa do limite da culpabilidade, da evidência da culpabilidade. Mas você vai aplicar, e daí tem um bom outro argumento. Como é que você, advogado público, vai fazer no caso em que a administração pública claramente estiver errada? Você como advogado público, eu fui advogado do Estado do Paraná, fui procurador do Estado. O que se faz daí? Você olha a documentação, está tudo errado. Você vai dizer, não, como advogado público eu tenho o direito de não defender, e não vou defender. Ninguém defende o Estado, porque ele é culpado. Só defende o Estado quando ele tem razão. É o tipo da coisa que envolve um problema sério da função advocatícia. Você, como advogado do Estado, vai ter o dever funcional de defender o Estado, inclusive quando o Estado não tem razão. É assim. Se não me engano, a União ela tem uma regulamentação sobre isso, né? E ela estabelece uns critérios, umas certificações que têm que ser feitas antes, e aí, no caso de se verificar, se tiver alguém aí da União, pode falar até melhor do que eu, mas se verificar que o agente, há indícios grandes de responsabilidade, não é feita a defesa. Então, acho que talvez a solução passe por estabelecer critérios e não por vedar totalmente essa defesa. Você tem de ter, e como eu disse, este é o grande problema do dispositivo. É você ser obrigado a defender alguém que, evidentemente, praticou uma irregularidade. Isto é o problema. Mas você tem o pressuposto de que, só para completar, o pressuposto de que o sujeito, todas as defesas possíveis devem ser utilizadas para assegurar ao cara a melhor defesa possível. O professor Davis encaminhou aqui umas perguntas. Ele falou, professor Marçal, a interpretação de que a efetiva utilização da lei depende da materialização do Portal Nacional, de certo modo, não tocaria a expressa intenção da lei em conceder 2 anos de possível experimentação à administração? Por mais que a ideia seja implementar um Portal Nacional esvaziado, tem todas as funcionalidades que a lei manda, como registro cadastral único, no fim das contas, estaríamos deixando a decisão de ser possível ou não aplicar a lei de licitações legitimamente aprovada pelo Congresso, à mercê da velocidade que o técnico de informática consegue finalizar o portal às pressas. Esse cenário não toca a própria ideia de democracia, separação de poderes? Vale lembrar que, a rigor, a lei cria o Portal Nacional, o que nos falta é a ferramenta, o sistema.
Sem dúvida. Davidson, você tem um ponto aí bastante consistente, mas que envolve algum tipo de onipotência legislativa, digamos assim, que é uma característica típica de nós brasileiros, né? Você faz uma Constituição dizendo todos têm direito à saúde, todos têm direito à educação, todos têm direito a isso, todos... E daí, como é que se executa isso? Né? E daí você sempre tem essa aspiração de ser Deus. E a lei talvez tenha tido essa aspiração, inclusive, com a criação de um portal de contratações públicas. Eu não vou ser assim, tão de mau gosto, dizer que só Deus para criar uma coisa dessas. Talvez você precisa de uma certa divindade, pelo menos um certo dom, assim, para conseguir colocar nesse portal tudo e fazer ele funcionar direito. Imagine só a história. A internet não está funcionando hoje? Sim, você tem uma licitação para fazer, mas a internet não está funcionando hoje. A internet está lenta hoje, que é a expressão mais usual que você encontra na administração pública. Vai numa repartição pública qualquer que tenha internet. A internet está muito lenta hoje. Sempre, hoje, a internet está muito lenta. Pois é. Então, fazer tudo isso, etc. e tal, e coisa, é uma espécie, uma aspiração divina do legislador. Vai dar certo? Talvez dê. Tomara que dê. Todo mundo querendo isso. Mas isso tem alguns limites à vontade. Mesmo que o parlamento tenha criado, nem tudo é possível ser obtido por meio de uma mera decisão legislativa. Então, é possível que a intenção fosse essa? Eu não sei. Eu não sei se a intenção era essa mesmo, vamos esperar um tempo, daí a gente impede que funcione e tal. Eu não sei se era isso. Ou esse portal ele está sendo objeto de estudo, de trabalho há mais de um ano. Acho que tem 2 anos que há um grupo de trabalho para produzir esse portal. Já era, algo antes da Lei 14.133 já estava sendo trabalhado. Não sei dizer, ou seja, se isso é intencional ou se isso é um defeito de violação ao sistema democrático. Não sei. Professor, eu vou agora à última pergunta para poder te liberar. Considerando que o artigo 95, inciso 1, considera não obrigatória a utilização de contrato para dispensa de licitação, não seria possível a aplicação da lei sem a existência do Portal Nacional? Deixa eu só ver o texto do 95. Ainda que se haja dispensa de licitação na hipótese de em razão do valor, eu continuo com a ideia de que a eficácia do contrato está sujeita à publicação. A tese de que você não precisa publicar o extrato do contrato em caso de dispensa de licitação é uma tese desesperadora para mim. Você vai dizer, não, porque você não precisa ter instrumento de contrato. Tá bom, não ter instrumento de contrato é uma coisa. Mas você não publicar um contrato por dispensa de licitação? Como que você vai controlar isso? Você faz embaixo do braço aqui, assim, tal, eu estou contratando aqui um advogado por R$ 49.990. E eu vou manter esse instrumento aqui em segredo. Eu não vou publicar ele, não preciso publicar, porque o artigo 95 diz que não precisa publicar. Não, o artigo 95 diz que não precisa ter contrato, instrumento de contrato. Em alguns casos, se não houver obrigações, etc., em razão da dispensa. Por quê? Porque você tem um contrato, ou tem uma contratação que não necessita documentação formal mais relevante. Compra de produtos perecíveis. Por exemplo, você vai comprar pão para a escola em uma situação específica. Você não precisa fazer um contrato. Agora,
de modo genérico, todo o contrato tem de ser objeto de publicação por uma questão de garantia da comunidade, daí, senão vai ser um Deus acuda. Se eu já sei que a grande maioria, especialmente os municípios, os contratos são feitos por dispensa, por valor inferior ao limite da obrigatoriedade, e se eu disser que não precisa publicar na imprensa, meu Deus do céu, aí a gente pode... Melhor seria revogar a Lei 14.133, revogar a Lei 8666, revogar todas e dizer é obrigatório comprar na Amazon, na Casas Bahia, no Magazine Luiza. Eu compro e comprovo que essa foi uma compra vantajosa. É uma alternativa? É. É melhor do que você ter essa lei e ter algum tipo de solução nessa ordem. Então é isso, professor. Eu agradeço, temos muitos comentários aqui agradecendo, falando que a palestra foi brilhante, e eu agradeço pela escola e por todo mundo. Espero que em breve a gente possa ter outro evento com a participação do doutor aqui. Viu? Sim. Muito obrigada. Que todos estejam satisfeitos, mas não satisfeitos, porque tem muita coisa da lei ainda a ser discutida, e todos nós vamos produzir, como eu disse, essa nova lei. Não tem ninguém que seja dono da verdade, nem eu, nem ninguém, e a gente vai encontrar as melhores soluções possíveis. Tomara. Eu agradeço a oportunidade, foi uma honra, uma satisfação participar desse evento. Obrigada, doutor.